Se existe uma marca que encarna a alma inventiva, o idealismo teimoso e a paixão inabalável pelo feito em casa no Brasil, essa marca é a Gurgel. Para qualquer entusiasta que realmente compreende a história automotiva brasileira, menos aquela história de superação, de rodovias de terra e de barreiras alfandegárias, menos a Gurgel não é apenas uma fabricante de carros, é um capítulo de amor, frustração e genialidade, escrito com fibra de vidro e movido a etanol. A história da Gurgel é inseparável da trajetória de seu criador, o engenheiro paulista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Um homem que não apenas sonhava em construir carros, ele sonhava em construir o carro brasileiro ideal, feito sob medida para as condições, o clima e, crucialmente, o bolso do povo. O gênese de um sonho. A formação e a visão anos 60. João Gurgel era um visionário com uma formação sólida e uma determinação de ferro, formado pela Escola Politécnica da USP e com pés Grojuaca, em engenharia nos Estados Unidos da América. Ele não aceitava o status quo de que o Brasil deveria ser apenas um montador de projetos estrangeiros. Ele via um país de dimensões continentais, com estradas muitas vezes intransitáveis, que precisava de veículos leves, robustos, econômicos e, acima do tudo, que não dependessem de importações caras. A Gurgel Veículos S. Autor foi fundada oficialmente em 1969, mas suas raízes já haviam sido plantadas na década anterior, com amoplast e moldagem de plásticos. Gurgel rapidamente identificou duas chaves para o sucesso nacional: a simplicidade mecânica e a inovação em materiais. O primeiro grande passo da empresa foi o Ipanema 1969, um bug simpático e robusto, seguido pelo Jeep Chavante 1973. Estes veículos já carregavam a filosofia Gurgel, carrocerias de fibra de vidro. O uso deste material era uma sacada de mestre. Fibra de vidro é leve, não enferruia, perfeita para o litoral e o clima tropical, e exigia um investimento muito menor em ferramentaria do que a estamparia de chapas de aço, permitindo à pequena Gurgel competir com as gigantes multinacionais. A ira do ouro do Jeep brasileiro anos 70 e início dos 80. O auge da paixão gurgelista começou com a consolidação de seus modelos mais icônicos, os Jeeps leves, o X12, além da inquebrável o Gurgel X12, lançado em 1975, é, talvez, o carro que melhor resume o espírito da marca. Ele era o sucessor do Chavante e se tornou um fenômeno de mercado. Sua mecânica era quase inteiramente Volkswagen, principalmente do Fusca e da Brasília. Motor boxer 1.300 litros ou 1.600 litros refrigerado a ar, confiável, fácil de consertar e com peças encontráveis em qualquer esquina do Brasil. Mas a verdadeira genialidade estava em sua construção. Gurgel desenvolveu o sistema Plastiel, um processo de carroceria que consistia em uma estrutura interna de aço tubular, revestida por painéis de fibra de vidro colados. Isso garantia uma rigidez impressionante, com um peso contido. O Gurgel X12 era leve, tinha grande altura do solo e seu sistema de suspensão adaptado e reforçado permitia que ele escalasse terrenos que Jeeps 4x4 pesados teriam dificuldade, embora fosse um 4x2. Sua leveza, aliada ao motor traseiro que dava tração sobre as rodas motrizes, fazia dele um Jeep incrivelmente capaz, ganhando o apelido carinhoso de carro tartaruga por sua capacidade de subir qualquer coisa lentamente e sem quebrar. O X12 vendeu mais de 20 mil unidades, um feito notável para uma empresa genuinamente nacional. Os enigmas da tecnologia Gurgel. João Gurgel era obcecado por soluções locais. Um exemplo disso era o sistema de ventilação do X12 e de outros modelos. Uma caixa de plástico rígido, pintada de preto fosco, colocada sobre o capô que forçava o ar para dentro do habitáculo. Era uma solução simples, barata e tipicamente Gurgel. Outra peculiaridade era o sistema de tração especial ou seleção de terreno usado em alguns modelos. Não era um 4x4 tradicional. Era um sistema engenhoso que usava uma trava mecânica no diferencial traseiro, acionada por uma alavanca no painel, que forçava as duas rodas traseiras a girarem juntas, melhorando drasticamente a tração em lamas e areias profundas. Mais uma vez, uma solução barata e eficaz, perfeitamente adequada ao consumidor brasileiro. A ousadia urbana, a inovação do carro elétrico e o BR 800 finais dos anos 80. O espírito indomável de Gurgel o levou a abraçar duas frentes que eram pura ficção científica para o Brasil da época: o carro urbano e o carro elétrico. O Itaipu e a visão elétrica nos anos 70, enquanto o Brasil mergulhava no pró-álcool, Gurgel já sonhava com a eletricidade. O Itaipu 1974
Foi o primeiro carro elétrico genuinamente brasileiro e um dos primeiros do mundo a ser desenvolvido por uma montadora. Embora o Itaipu original fosse pesado e lento, o protótipo pesava 1.500 kg. Ele demonstrou a obstinação de Gurgel. Ele seguiu desenvolvendo o conceito com a picape elétrica Itaipu e 500.1980, destinada a frotas urbanas. A Gurgel estava à frente de seu tempo, mas a tecnologia de baterias da época e a falta de incentivo governamental para a infraestrutura de recarga impediram o sucesso comercial. O BR 800, o carro popular de verdade, a grande aposta da Gurgel e o maior momento de drama da marca, ocorreu com o lançamento do BR 800 em 1988 e seu sucessor, ou Supermini, 1992. João Gurgel estava indignado com a falta de um carro popular de fato. Ele queria construir um carro urbano, pequeno, de 2 lugares, capaz de rodar 40 km, com 1 litro de gasolina ou etanol e que fosse realmente acessível. O BR 800 era um carro revolucionário em vários aspectos. Pela primeira vez, a Gurgel se desvencilhava da mecânica Volkswagen, desenvolvendo seu próprio motor, o Gurgel Enertron. O Enertron era um motor de 2 cilindros, refrigerado a água, 800 cca, de construção extremamente simples. A genialidade estava em sua economia. Gurgel projetou com a meta de ser o motor mais econômico do país, um verdadeiro milagre de engenharia nacional. Para viabilizar o BR 800, Gurgel convenceu o então presidente José Sarney a dar-lhe uma isenção fiscal IP reduzido para carros com motores abaixo de 1000 cc, desde que fossem nacionais. O problema? A isenção só valeria para carros que atingissem um índice de nacionalização de 90%. O BR 800 foi lançado com um apelo patriótico e um sistema de venda polêmico. Os primeiros compradores precisavam comprar ações da empresa. Cerca de 750 BR 800 foram vendidos assim. Era um carro caro na largada, posicionado como um segundo carro de família ou um veículo de nicho para early adopters. O colapso e o legado. Anos 90, o final da Gurgel é um conto de fadas interrompido. A isenção fiscal que Gurgel tanto lutou para criar se tornou sua ruína. A abertura de mercado. Em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello abriu o mercado brasileiro para carros importados, mudando drasticamente o cenário automotivo. A traição fiscal. O golpe fatal veio em 1992, quando o governo estendeu o IP reduzido, criado para o BR 800, para qualquer carro com motor abaixo de 1000 cc, incluindo os das multinacionais Fiat Uno 1000, Volkswagen Gol 1000, etc. De repente, o principal trunfo comercial do Supermini e o sucessor aprimorado do BR 800 desapareceu. As multinacionais tinham escala para vender seus carros de 1000 cc a preços muito mais baixos que o Supermini. A crise financeira. A Gurgel, que havia investido pesadamente na linha de produção e em seu motor Enertron, não conseguiu competir com as gigantes. O mercado estava inundado de opções. O governo não honrou compromissos financeiros e a empresa, sem capital de giro e sem o diferencial fiscal, entrou em declínio. Em 1994, a Gurgel tentou um último e ambicioso passo, o utilitário Carajás, lançado nos anos 80, e o popularíssimo Tocantins, mas era tarde demais. Em 1994, a empresa pediu concordata, e em 1999, a falência foi decretada. O epílogo. A eternidade do gurgelista. João Gurgel faleceu em 2008, mas seu sonho persiste. A Gurgel deixou um legado de patriotismo, engenharia criativa e ousadia. Seus carros, muitas vezes espartanos e de acabamento simples, eram perfeitamente adaptados ao Brasil. Eles eram confiáveis por causa da mecânica VW, inquebráveis por causa do Plastiel e eficientes por causa do Enertron. Para o apaixonado por carros, um Gurgel Supermini não é apenas um veículo. É um manifesto. É a prova de que era possível sim criar um carro genuinamente brasileiro, que olhava de igual para igual com o mundo, sem medo de ser diferente. O barulho inconfundível do motor boxer do X12, a porta de abertura vertical do Supermini, ou o design angular do Carajás, tudo isso compõe a lenda de João do Carro, o engenheiro que tentou, e por um breve e glorioso momento, conseguiu construir o futuro automotivo do Brasil. E é por isso que, até hoje, ver um Gurgel rodando pelas ruas é sempre um motivo de orgulho e um suspiro de nostalgia.